Uma boa noite, graça e paz. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 2. E com a graça de Deus, hoje à noite nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 5. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Será essa a passagem que nós estaremos com a graça do Senhor estudando. Muito feliz pela oportunidade de poder partilhar da palavra do Senhor com os irmãos hoje à noite. É mais uma terça-feira em que nós vamos estudar um pouco algo relacionado à reforma protestante. Eu creio que vai ser uma bênção para a maior glória de Deus. Amém? Os irmãos encontraram 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos assevera da seguinte maneira: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Eu gostaria de orar um pouco mais com os irmãos hoje à noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Meu Deus, nós amamos profundamente o Senhor. E neste momento, ó Pai, nós te agradecemos pelos grandes heróis da fé que nos antecederam, que de uma maneira corajosa, ó Pai, desenvolveram ministérios preciosos, segundo a Tua muita misericórdia, para por meio das Suas mensagens, das Suas aulas, dos Seus trabalhos evangelísticos, a Tua igreja fosse restaurada e fortalecida, para que hoje, meu Deus, sobre os ombros desses gigantes e para a glória do Teu nome, nós pudéssemos estar de pé. Ao longo dessas terças-feiras, Senhor, nós fazemos menção a servos valorosos, parte deles conhecidos, muitos outros nem tanto, todos eles unidos pelos vínculos da cruz. E nós nos orgulhamos da história que temos, porque é uma das mais belas histórias de amor e altruísmo que esse mundo já teve o prazer de ver. Ela só não é tão bela, ó Deus, quanto a Tua própria história, que te levou até a cruz, para que por meio das Tuas feridas abertas nós encontrássemos vida e vida em abundância. Que nós possamos estar hoje à noite mais uma vez, ó Deus, aos Teus pés, bem diante, ó Pai, dessa poça enorme de sangue que nos purificou de todo pecado e que nos concedeu vida e vida em abundância, para que o legado desses homens que restauraram a Tua igreja seja de fato, meu Deus, lembrado da melhor maneira possível, e para todas as coisas, ó Deus, e efeitos, o Teu nome seja glorificado. É dessa maneira que nós oramos, meu Deus, e te agradecemos por tudo, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos, nós estamos diante de mais um documento escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu esse documento quando ele se encontrava na igreja de Éfeso. Ele era pastor ali. Foi a comunidade onde o apóstolo Paulo mais se demorou e onde ele fundou uma espécie de seminário primitivo. Ele lecionava teologia a partir de Éfeso, de modo que, com base nesse ministério docente, bem assim, através das vidas de inúmeros outros servos de Deus, toda a Ásia Menor ouviu o Evangelho em um recorte de tempo muito curto, o que foi muito precioso para a expansão do reino de Deus. E enquanto o apóstolo Paulo estava na cidade de Éfeso, ele recebeu uma visita, uma caravana de irmãos provenientes da cidade de Corinto. 3 irmãos, Fortunato, Estéfanas e Acaico. Eles foram enviados a partir da casa de Cloe até Corinto, ou melhor, até Éfeso, onde Paulo se encontrava, levando informações a respeito de como se encontrava a igreja. A igreja de Corinto enfrentava diversos problemas sérios, que foram trabalhados pelo apóstolo Paulo à medida que ele escreveu essa carta. Um desses problemas é justamente o que ele aborda do capítulo 1 ao capítulo 4. A igreja de Corinto, formada por gregos, privilegiava sobretudo a erudição humana. À medida que os pregadores se sucediam no púlpito de Corinto e por meio daquelas mensagens preciosas, com vocabulário
poderoso, compartilhavam a mensagem do reino dos céus, as pessoas se deliciavam com a mensagem, mas se associavam de uma maneira que não era interessante com aqueles pregadores, ao ponto da igreja se dividir em alguns partidos. Haviam aqueles irmãos que, por exemplo, gostavam muito da retórica do apóstolo Paulo, então eles perfaziam o grupo de Paulo, na proporção em que haviam aqueles irmãos que aparentemente gostavam do zelo ascético de Pedro, portanto eles faziam parte do grupo de Pedro. Haviam aqueles que, por sua vez, gostavam mais do pregador Apolo, e Apolo era um homem muito eloquente, então eles faziam parte do grupo de Apolo. E ao que parece havia um grupo considerado mais espiritual que os demais, porque esses se consideravam do grupo de Jesus, imaginem vocês. Então a igreja estava dividida em 4 partidos e Paulo vai escrever 4 capítulos dessa carta para tentar fazer com que os irmãos se livrassem desse erro grotesco e finalmente compreendessem que na verdade todos nós pertencemos a um único corpo e somos servos de um único e mesmo Senhor, que não é outro senão o Messias desejado, o Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No capítulo 1, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo começa a trabalhar nessa perspectiva, momento em que ele diz, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, aqueles 3 irmãos que eu mencionei, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Problema que precisava ser resolvido mais rápido. Afinal de contas, Paulo pergunta, ainda no capítulo 1, verso 13, para que a igreja refletisse, ele pergunta, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Ora, meus irmãos, é claro que o Senhor Jesus não está dividido, e tampouco Paulo havia sido crucificado por quem quer que seja. O fato é que a igreja de Corinto estava dividida, porque a igreja de Corinto, infelizmente, havia começado muito bem, sendo plantada com base em uma excelente teologia, mas em algum momento, ao longo da sua caminhada, essa igreja infelizmente perdeu o foco. E isso pode acontecer com quaisquer de nós que estamos aqui hoje à noite. É por isso que a igreja reformada, ela precisa permanecer se reformando. Você precisa compreender a doutrina, mas você precisa continuar estudando essa doutrina, para que ela crie raízes profundas no seu coração. Afinal de contas, essa igreja havia sido plantada pelo grande apóstolo Paulo, um homem precioso aos olhos de Deus, uma igreja que foi visitada por Apolo, por grandes outros pregadores e que agora estava dividida, com base em uma teologia pífia. E Paulo precisa fazer perguntas elementares para aqueles irmãos, para que eles refletissem a respeito desse erro. Ele diz, mas será que o Senhor Jesus está dividido? Será que eu fui crucificado em favor de qualquer de vocês? Porque vocês dizem ser meus seguidores em detrimento de seguirem ao Senhor Jesus? E por que vocês privilegiam mais Apolo do que Cristo? Portanto, meus irmãos, a igreja de Corinto precisava refletir a respeito da sua postura o mais rápido possível. Foi justamente isso que aconteceu alguns séculos antes da reforma. Os nossos primeiros pais, eles caminharam muito bem. As primeiras gerações após os apóstolos tiveram seus problemas, é verdade, mas foram homens zelosos, pregadores fiéis do evangelho, que contribuíram para a expansão do reino de Deus e para a maior glória do nome precioso do Senhor Jesus. Mas em algum momento da nossa caminhada, a igreja se desviou a tal ponto dos seus valores, que a boa teologia do princípio, sob muitos aspectos, se via completamente desfigurada. E foi justamente isso que causou a necessidade de uma reforma. Assim como nos dias atuais existem inúmeras comunidades que se arrogam evangélicas, mas que, de acordo com essa doutrina, não são evangélicas coisa alguma, porque não professam doutrinas cardeais que nos tornam de fato verdadeiramente cristãos, para além de evangélicos. Existem comunidades que se arrogam evangélicas nos dias atuais e não creem na Santíssima Trindade.
Enquanto que existem outras comunidades que privilegiam mais aquilo que se encontra no bolso dos seus pregadores do que a mensagem preciosa da cruz ensanguentada, que é capaz de transformar vidas, reescrever novas histórias. Homens que estão muito mais preocupados com as suas contas bancárias do que com a saúde espiritual e teológica do seu rebanho. São os mesmos problemas da reforma, só que com outra roupagem, com outras palavras. Mas a igreja permanece, respeitadas as devidas exceções, por óbvio, precisando ser reformada da mesma forma. Então, para nós entendermos, irmãos, parte daqueles problemas que fizeram com que os reformadores de primeira geração se levantassem, precisamos voltar alguns séculos no tempo, para fazer, quem sabe, uma breve reflexão de como foi que nós desandamos tanto. Para nós não termos que fazer uma reflexão tão profunda, já que nós temos ouvido tanto a respeito da reforma, basta que nós venhamos hoje à noite olhar, por exemplo, para os séculos 13 e 14, um século de profundo declínio, de decadência moral. Parte dos sacerdotes eram terríveis do ponto de vista da sua própria moral. Homens que não serviam para a maior glória de Deus porque cometiam pecados toscos. Assim como, infelizmente, há muitos homens que, da mesma forma, nos dias atuais, se arrogam homens de Deus, quando na verdade eles não são. Então esses homens, destituídos de genuína piedade, perdiam em autoridade evangélica, subiam no púlpito com uma vida completamente desregrada, e as pessoas, sabendo que eles não tinham vida a comunicar, não investiam de autoridade as suas mensagens. Porque homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam, já dizia o teólogo E.M. Bounds. Somado a isso, havia um sofrimento que era premente essa época. O século XIV foi permeado de uma das mais terríveis secas que o continente europeu já atravessou. As pessoas passavam uma fome tamanha. Para além disso, foi o século também da peste negra, onde cerca de 1/3 da população europeia foi varrida, foi dizimada. Muitas pessoas perderam a sua vida precocemente. Então nós temos uma terrível crise agrária, que fez com que muitas pessoas preciosas perdessem a sua vida. Nós tivemos uma peste terrível, que fez com que muitos outros da mesma forma também morressem. As valas comuns eram inúmeras, espalhadas por várias regiões. E esse medo da morte fez com que as pessoas se aproximassem cada vez mais do sagrado, da igreja. As pessoas começavam a se importar cada vez mais com o aspecto espiritual da sua vida, o que propiciou não um retorno às Escrituras, mas o surgimento de alguns mecanismos de fé que mais traziam conforto físico do que necessariamente espiritual. É a época, por exemplo, em que foi profundamente disseminado o autoflagelo. Era comum você encontrar multidões de peregrinos com chicotes nas mãos, se autoflagelando de cidade em cidade, à procura de alguma paz para os seus pés cansados, para os seus corações combalidos, para suas mentes anuviadas, porque a mensagem era em latim. As pessoas não compreendiam nada. Os livros eram escassos, o analfabetismo era gritante, o medo do porvir, de questões espirituais, era tamanho. E para além do autoflagelo, havia outras formas de se tentar fazer com que esse vazio interior no coração das pessoas viesse a ser sanado, como, por exemplo, a venda das indulgências, a venda de favores espirituais, para que por meio de algumas moedas as pessoas encontrassem saúde espiritual para suas almas eternas. Quem não lembra do famigerado ditado do João Tetzel, um dos principais apregoadores da venda das indulgências? Ele dizia: todas as vezes que uma moeda tilinta no gasofilácio, uma alma sai do purgatório. Além da venda das indulgências, haviam as peregrinações aos locais de culto, o uso de relíquias sagradas, as penitências. E esse circuito, destituído de uma genuína piedade, fez com que um mercado cada vez mais lucrativo fosse sendo aprimorado.
o que fez com que os pecados das pessoas começassem a ser perdoados com uma espécie de pagamento que as credenciava a fazer uma confissão com um clérigo, com um sacerdote, com um pároco, por exemplo. Então as pessoas procuravam as comunidades de fé, elas faziam um credenciamento que, a grosso modo, segundo teólogos como Timothy George, era feito por meio de um pagamento, e esse pagamento credenciava a confissão. Então a pessoa podia de fato conversar com o sacerdote, e após essa conversa, essa confissão, vinha aquilo que ficou conhecido como uma reparação. Essa reparação podia ser pecuniária, lembre daquelas moedas que eram depositadas no gasofilácio para que os favores espirituais acontecessem, mas elas também poderiam ser produto de rezas que eram repetidas pelas pessoas, para que dessa forma elas tentassem encontrar algum conforto. Só então vinha a abolição. E essas pessoas pecavam novamente, e aquele vazio interior surgia, e esse círculo vicioso aumentava cada vez mais. Pra vocês terem uma ideia, nessa época, o imperador Carlos V deixou uma provisão de 30.000 missas pagas. Estava preocupado com a sua alma. Ao passo que o rei Henrique VIII, rei da Inglaterra, quis ter uma maior certeza. E ele pagou para que se fossem rezadas missas em favor da alma dele, enquanto o mundo existisse. O Martinho Lutero, quando escreveu as suas 95 teses, ele fez alguns comentários a esse respeito. Na tese 82, o Martinho Lutero disse o seguinte: eis um exemplo. Por que o Papa não evacua o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas? O que seria a mais justa de todas as causas? Se redime um número infinito de almas por causa do funesto dinheiro para a construção da basílica, que é uma causa tão insignificante, por que ele não perdoa essas mesmas almas simplesmente por amor? É uma reflexão interessante que o Martinho Lutero faz aqui. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: se o Papa diz que reúne poder suficiente para libertar uma alma do purgatório quando uma moeda é doada, por que ele não faz a mesma coisa por amor? Desta forma, a falta de crédito das instituições e o enfraquecimento da exposição bíblica propiciou o declínio da igreja e, consequentemente, o declínio da pregação. Porque sem credibilidade, a igreja perdeu em autoridade. Essa foi, por exemplo, a bandeira levantada por pré-reformadores como João Wycliffe, que dizia não concordar com a maneira com que os clérigos viviam, e por conta disso ele entendia que os sacramentos que eram oferecidos por esses clérigos, por esses párocos, por esses líderes espirituais, eram destituídos de valor, porque eles não estavam de fato em autoridade suficiente para oficiar aquelas pessoas. E foi justamente o João Wycliffe, um dos primeiros baluartes da nossa teologia, a falar a respeito de predestinação e eleição soberana por parte do Senhor no que diz respeito à salvação. Porque o Wycliffe, que é conhecido como estrela d'alva da reforma, ele olhava para a vida de alguns líderes espirituais que se diziam vivos quando na verdade estavam mortos, e ele dizia: quem me garante que esses homens que se dizem santos na verdade são salvos de fato? Porque eu olho para a vida desses homens e eu não vejo salvação coisa nenhuma, eu não vejo frutos, produto de piedade genuína. Então o Wycliffe dizia que a eleição servia para nos mostrar quem de fato pertencia ao Senhor, quem de fato havia compreendido a mensagem da cruz ensanguentada e quem não havia. E se esses sacerdotes não produziam frutos dignos de arrependimento, eles não eram dignos de ser seguidos. Depois veio o João Hus, que desenvolveu o ministério profícuo na antiga Bavária, Boêmia, cerca de um século antes do nascimento de Lutero, discípulo do mesmo Wycliffe, que pregava com base nas mesmas verdades, procurando alertar a igreja para esse grande desvio que infelizmente a maculava profundamente. O que nos leva, meus queridos irmãos, a perceber que enquanto os homens acreditavam na palavra de Deus, e eu me refiro aos líderes da igreja, enquanto esses homens acreditavam na palavra de Deus e enxergavam nela um princípio de autoridade, nós tínhamos uma igreja saudável, embasada em grandes pregações, que crescia a passos largos para a maior glória de Deus.
Porém, à medida que a palavra de Deus foi sendo relativizada, e a pregação foi sendo deixada de lado, junto com ela, a igreja foi da mesma forma desfigurada. A verdade é que a genuína pregação do evangelho da cruz ensanguentada precisava ser restaurada. Assim como aconteceu na época de Paulo, quando ele escrevia essa carta à igreja de Corinto. Olhe para o capítulo 1, verso 17. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17, Paulo diz: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anulasse a cruz de Cristo. Paulo está dizendo que ele privilegiava a mensagem da cruz ensanguentada para que aqueles irmãos não estivessem embasados sobre ele próprio, Paulo, que não era absolutamente nada. Paulo não passava de um veículo, de uma ferramenta nas mãos do Senhor. Ele próprio diz: eu, Paulo, não sou nada, Cristo é tudo. Então Paulo pregava dessa maneira para que a igreja de Corinto valorizasse o Senhor Jesus e não os pregadores da sua palavra, meros instrumentos nas mãos do seu Senhor. Foi pelo fato da igreja de Corinto ter se esquecido da mensagem da cruz que ela começou a privilegiar mais os pregadores que de fato o Senhor da palavra. E isso pode acontecer conosco ainda nos dias atuais, irmãos, porque há comunidades evangélicas que são embasadas na pessoa do líder, na figura do líder. Porque as pessoas são tão mal catequizadas, elas são tão mal discipuladas que não conseguem enxergar que mais privilegiam o ministério de homens do que necessariamente vivem para a maior glória de Deus. É por isso que essa mensagem é inegociável, é por isso que ela é inalienável. Cristo deve ser pregado, Cristo deve ser conhecido, Cristo deve ser adorado. Não importa quão bom seja o pregador, com que desenvoltura ele venha caminhar pelos corredores da sabedoria humana, qual seja o seu vocabulário eloquente, as pessoas precisam olhar para o púlpito e nele enxergar o Senhor Jesus. E não o homem não é nada, saco de vermes. Como certa vez disse Lutero: eu, Lutero, saco de vermes, não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. A palavra, irmãos, a palavra de Deus. A igreja de Corinto queria que a mensagem se adequasse a eles, e não o contrário. Eles queriam ser servidos pela igreja e não se tornarem servos do Senhor. E Paulo, à medida que os repreende, os lembra que Cristo não nos chamou para pregar um evangelho ao gosto do freguês, pelo contrário, Cristo nos chamou para pregar a mensagem da cruz. Ele diz no capítulo 1, no verso 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a quem? Nós pregamos a Cristo. Não importa o que as pessoas querem ouvir, não é a comunidade que pauta o púlpito. Você nunca, meu irmão, vai vir até esse prédio para ouvir uma mensagem de acordo com a pesquisa de opinião. Você nunca vai ver uma caixinha ali na saída, onde se encontra nosso querido irmão Caio, pedindo sugestão a você. Isso nunca vai acontecer, jamais. Porque nós somos pregadores de um reino de consciência. Nós entendemos, irmãos, que estamos sob a sombra desse símbolo aqui, que é magnífico. E é por isso que ele se encontra aqui no alto, para que você olhe para ele. Esse é o ponto fundamental da nossa fé. É ele que divide a história. É aqui que o Cordeiro, de fato, encontra a apoteose da sua vida. Jesus não é mais glorificado no momento em que ele é gerado com o poder do Espírito Santo no ventre da virgem, ou quando ele nasce de uma maneira sobrenatural, sendo aquela mulher ainda virgem, ou mesmo quando ele inicia o seu ministério público, ou ele é ali glorificado no monte da transfiguração, ou quando realiza aqueles sinais e prodígios extraordinários. Não, irmãos, o momento em que ele é mais glorificado é quando ele sangra por nós na cruz do Calvário. Se Jesus tivesse passado todas as etapas iniciais do seu ministério prodigioso, se Jesus tivesse vivido todas aquelas profecias fenomenais e tivesse falhado em sangrar na cruz, ele não teria passado de um grande erudito, filósofo, um homem que falava com uma sabedoria tamanha. Ele é o Cordeiro de Deus porque ele sangra. E a igreja precisa continuar pregando a mensagem da cruz.
Você precisa voltar para casa entumecido pelo sangue de Jesus. É por isso que Paulo diz nesse capítulo 2 que nós lemos: eu, irmãos, quando fui ter convosco, verso 1, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo sabia que a igreja podia se dividir em partidos, e mesmo antes dela se dividir, sabendo que os gregos privilegiavam a retórica, a sabedoria humana, ele diz: sabendo da inclinação do coração de vocês, eu procurei comunicar o evangelho não com sabedoria de palavra, não com a linguagem persuasiva. E ele diz o motivo: porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse. Mas a igreja antes da reforma fazia o contrário, as pessoas eram enganadas para fazer doações cada vez maiores, para comprar terrenos espirituais no céu. Parece jocoso, mas nos dias atuais não é diferente, acontece da mesma forma. Pessoas que, por não terem a mesma oportunidade que você tem de ter acesso a uma teologia saudável, para a glória de Deus, pegam um copo d'água semelhante a esse e colocam sobre um aparelho eletrônico, achando que vão encontrar qualquer favor. Isso deve nos fazer chorar, irmãos. 2000 anos desse livro precioso, teologia robusta, à disposição, tantos homens preparados. Onde estão os nossos arautos, servos valorosos do Senhor, homens de Deus que não temem a mais nada senão o pecado, e que não amam a mais nada senão pregar com fidelidade a preciosa mensagem da cruz? É uma vergonha. Pessoas com objetos místicos nos dias atuais, atravessando corredores com sal grosso, se banhando com águas que vieram de rios místicos. Lutero, quando escrevia as suas teses, ele também pensou nisso. Na tese 62, o Lutero disse assim: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória de Deus. É o nosso tesouro, irmãos. É por isso que os reformadores retiraram o altar que ficava no ápice do prédio. Esse local onde eu estou, na arquitetura da igreja, desde o quarto século, é chamado de ápice. E sabe o que deve estar no centro? É o púlpito, e sobre ele uma Bíblia aberta. Os puritanos ingleses, herdeiros da reforma, diziam o seguinte: se a palavra de Deus está aberta e o homem de Deus já se encontra de pé, cale-se toda a terra, porque Deus vai falar. Então vem esses homens que foram comprados por este sangue precioso, a quem foram confiadas almas eternas, e trocam toda essa beleza por dinheiro, por fama, por luxo. Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, palavras dele: eis que eu vos digo, irmãos, com lágrimas nos olhos, não somos de Deus, são impostores, são cães. Paulo diz, porque o Deus deles é o seu próprio ventre, visto que só se preocupa com a sua própria infâmia. Eles não vão prosperar. Todos eles serão desmascarados mais cedo ou mais tarde. Talvez não nesse momento ou nessa vida, mas um dia todos nós estaremos diante daquele grande e precioso trono branco. Então as obras de cada um se revelarão, e o Senhor haverá de fazer o seu nome conhecido e glorificado. Portanto, um dos principais pilares da reforma foi a restauração da pregação cristocêntrica, expositiva. E isso era necessário porque nos séculos anteriores, conforme nós já vimos aqui de uma maneira um tanto resumida, a situação estava dificílima. Essa cruz da qual eu fiz menção tinha sido duramente desacralizada. A mensagem da cruz, que outrora era motivo de orgulho e paixão, que fez com que tantos heróis da fé perdessem a sua vida para que o evangelho se disseminasse e alcançasse os confins da terra, agora não passava de uma nota de rodapé, quando surgia uma mensagem ou outra. E no momento em que a cruz é retirada da mensagem, meus irmãos, Cristo
passa a ser visto como um filósofo, um professor, um mestre, e não mais o Cordeiro de Deus que retira o pecado no mundo. Portanto, a igreja, nos anos anteriores à reforma, na iminência de se livrar da cruz para amenizar a mensagem, privilegiando as suas tradições, os seus privilégios, os seus concílios, as decisões dos seus líderes em suas encíclicas, fez com que o Cristo da cruz também fosse esquecido, abandonado. E consequentemente a igreja perdeu em virtude, perdeu em poder. A reforma continental, a reforma protestante, da qual você faz parte, veio para lembrar a igreja que o Cristo crucificado está no centro da Sagrada Escritura. Tudo que vem antes, irmãos, é preparação para a cruz. Preste atenção. E tudo que acontece após a cruz são meros desdobramentos. A vitória aconteceu no Calvário. Não há mais nada a ser decidido. Cristo reina em triunfo. Ele não possui inimigo à altura. Tudo está consumado. Esse é o ponto alto. Os braços da cruz se estendem por tudo que vem antes e depois da crucificação de Cristo. Essas ideias preciosas são de um teólogo presbiteriano muito bom, Hermann Ridderbos, e eu concordo com ele plenamente. Portanto, os homens e as suas tradições, se bem que possuam as suas respectivas importâncias, nós não podemos lançar as nossas tradições por terra, é verdade, mas as tradições precisam se submeter à palavra, ao princípio do somente a Escritura. A Escritura, irmãos, é regra de fé e prática, tudo mais é acessório. Portanto, é Cristo quem deve ser conhecido e adorado, afinal de contas, se Ele não for conosco para nos fazer prosperar, nós jamais chegaremos a lugar algum. Paulo sabia disso, de modo que no verso 3 do capítulo 2 ele diz assim: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Diferente do que acontecia nos anos anteriores à reforma, o apóstolo Paulo sabia que o clímax da história bíblica não era o homem, as suas instituições, ou seus projetos, suas disputas de poder. O clímax da história bíblica é a cruz de Cristo. Paulo privilegiava o ensino que apontava para o fato de que todo desdobramento da vida de Cristo era um caminhar em direção à cruz. Não em direção à fama, não em direção à popularidade, mas em direção à vontade do Pai, para que ela se cumprisse e o nome dele fosse glorificado. Os pregadores do Evangelho dos dias atuais não deviam estar tão preocupados com popularidade, com fama, com a projeção do seu próprio nome. A grande preocupação desses homens, e bem assim a preocupação de todos nós que aqui estamos, já que todos nós somos missionários em potencial, deveria ser engrandecer ao nosso Rei. No século XIX, na segunda metade dele, as pessoas abarrotavam um prédio na cidade de Londres, o Tabernáculo Metropolitano, para ver o maior pregador do século XIX, na minha humilde opinião, Charles Spurgeon. E as pessoas desciam dos trens e os condutores das charretes ficavam gritando em praça pública: Spurgeon, Spurgeon. E em pouco tempo, um prédio gigantesco para um momento histórico em que foi construído, estava repleto com pelo menos 5.000 pessoas, e o grande homem de Deus pregava sem um auxílio de microfone, imaginem vocês. Quando aqueles cultos terminavam e as pessoas voltavam para casa, sabe o que elas diziam? Eu vim por causa de Spurgeon, chegando aqui, encontrei Jesus. Fenomenal, não é, irmãos? Esse mesmo Spurgeon que dizia que seria interessante se diante do púlpito, onde a palavra é pregada com fidelidade, se construísse um muro. O problema não era as pessoas olharem para o pregador, absolutamente. Aqui Spurgeon dizia que o pregador é o menos importante. As pessoas não têm que estar preocupadas em quem é o pregador no respeito à sua fama ou à projeção do seu nome. As pessoas só têm que preocupar-se em ouvir
uma voz, e não é a voz do pregador, mas a voz de quem? É a voz de Deus, a voz do Senhor Jesus. Spurgeon é dessa velha escola, tão duramente combatida nos dias atuais, que ensinava que quando um homem prega com fidelidade a palavra de Deus, a voz que a comunidade ouve não é a voz do homem, mas a voz de Deus. Que honra, não é, irmãos? Como homens que são chamados para o sagrado ministério abrem mão desta honra por quaisquer outras coisas que possam ser oferecidas. Quaisquer coisas, não há nada que se compare a essa honra. Não há nada que se compare à honra de você ter sido chamado por Deus para implementar na terra os valores do seu reino. Quando Martin Lloyd Jones abandonava a medicina, junto com sua esposa que também era médica, para ser pregador do evangelho em tempo integral, numa cidadezinha pequenininha nos rincões do país de Gales. E as pessoas maravilhadas pelo fato daquele homem e a sua esposa, sendo recém-casados, estarem abrindo mão daquela fortuna que eles tinham, a vida regalada na Londres de sua época, e se perguntavam o motivo pelo qual ele estava fazendo aquilo. Sabe o que ele respondia? Eu não estou abrindo mão de nada. Na verdade, eu considero que recebi tudo. Porque para mim, um homem não pode receber uma honra maior do que ser chamado por Deus para implementar na terra os valores do seu reino. Nós precisamos implorar a Deus em oração para que Ele nos mostre o que esses homens que nos antecederam conseguiam enxergar. Para que nós não venhamos a passar toda uma vida sobre esse grande torrão chamado planeta Terra, se comparado à grandiosidade do nosso Deus, vivendo uma vida aquém daquilo que nós poderíamos viver. Porque, meus queridos irmãos, mesmo com a teologia tão saudável, e mesmo que nos dias atuais nós estejamos de pé sobre os ombros desses gigantes que nos antecederam e ajudaram a purificar a nossa fé, ainda assim existem pessoas que desfrutam tão pouco e se satisfazem com tão pouco. Porque se esses homens literalmente sangraram para fazer com que a vontade de Deus se cumprisse e a sua igreja fosse reformada, e você nem sabe o que significa o termo protestante, meu irmão, eu pergunto a você, isso é ou não é um desperdício de alegria? Eu quero fazer uma pergunta a você que é da igreja do presidente Médici. Você que se diz protestante, você protesta contra o quê? Qual é a sua bandeira? Por qual razão, meu irmão, você não faz parte de uma outra igreja? Desde 1517, porque você é cristão evangélico? Porque frequenta uma comunidade de fé como essa? Às vezes, meus amados irmãos, nós falamos que somos algo, quando na verdade nós nem sabemos de fato o que somos. O que você tem de mais importante na sua vida é a sua alma eterna. Então, se você não tem certeza, meu irmão, que você está cuidando bem dela, frequentando o lugar correto, dos dois, ou você confia muito de fato naquilo que você está ouvindo, ou você ainda nem compreendeu o que de fato é fazer parte de uma comunidade de fé como essa. Estude a sua história, procure saber quais foram os reais motivos, se nós ainda estamos de pé ou se nós já caímos. Mas descanse seu coração, porque nós estamos de pé. Cristo reina e a igreja marcha a passos largos em direção a Jerusalém celestial. Estude a sua história, procure saber quem você é. Verso 4, Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo pregava não para que ele, Paulo, fosse privilegiado, mas sim o seu amado rei. Quanta diferença, irmãos. Vocês já tiveram a curiosidade de ler algum sermão do período de pré-reforma? O que era que é ensinado ao povo? Os livros que eram escritos à época.
Já tiveram essa curiosidade? Vocês já leram alguma coisa que Lutero escreveu? Ou Calvino, ou Zwinglio, ou Menos Simons? Esses são os reformadores de primeira geração. Foram aqueles que jogaram as pedras maiores. Eles fizeram discípulos. Lutero, Philippe Melanchthon, Calvino, Theodore Beza. Ulrich Zwinglio fez Henrique Bullinger. Depois nós temos Martin Butzer, teólogo conciliador. Foi o que esse povo escreveu, irmãos. O que esse povo pregava? E quando essa geração do século XVI passou e veio a geração do século XVII, quem foram, afinal de contas, esses puritanos tão famosos na Inglaterra, os pietistas na Alemanha, antiga Boêmia, Bavárias, os Huguenots na França, os quáqueres, os nossos irmãos ancestrais na fé, pregadores preciosos do Evangelho? O que esse povo ensinava o seu povo? Com que base nós estamos aqui? Será que nós estamos subscrevendo tudo aquilo que eles ensinaram? E os símbolos de fé que surgiram pós-reforma? Confissão de Augsburgo, confissão de fé belga, confissão de fé batista, confissão de fé de Westminster, e os demais símbolos de fé, catecismos maiores, menores. A internet está à disposição e você tem acesso a esses tesouros à distância de um clique. Para além disso, há inúmeros filmes, inclusive no YouTube, pregações preciosíssimas, meu irmão. Eu quero implorar algo a você. Separe um tempo, dê uma olhada para que o seu vizinho não te faça uma pergunta a respeito do mês de outubro, porque ele viu uma chamada de uma igreja, um comercial de TV, e te pergunte por que você é protestante, e nesse momento seu coração acelere e você tem que dizer: eu só sei que o meu Redentor vive. É verdade, mas para essa pergunta você deveria elaborar um pouco mais, entendeu? Sim ou não, irmãos? Pois bem, essas terças-feiras são muito importantes. São muito importantes, né? Eu me sinto privilegiado, irmãos, sabe? Poder rememorar isso com vocês. Talvez vocês frequentem essa igreja todas essas terças-feiras e no final vocês não consigam, do ponto de vista humano, memorizar tanta coisa. É muita informação para pouco tempo, todos nós reconhecemos isso. Mas se um dia você for questionado a respeito, seja sincero e diga: olha, eu não sei te explicar, mas o meu pastor me ensina. Olha, eu não sei te explicar com propriedade quem foi Lutero, o que ele fez, o que foi Calvino, mas eu ouço muito o nome desse povo. O meu pastor, ele me ensina. Nós temos essa preocupação, meu irmão, certo? De mostrar o caminho a você, para que você tire as suas conclusões, porque nós nos preocupamos com a alma de vocês. Pastor Rony, no domingo anterior, trazia uma palavra muito preciosa aos nossos corações, falando a respeito da nossa fidelidade para com o Senhor. E eu louvo muito a Deus, irmãos, porque a preocupação do nosso pastor não era com a estrutura da nossa igreja, não. Não se enganem vocês, nenhum de nós, pastores dessa igreja, temos o interesse de abrir mão de uma alma eterna por conta de uma oferta que você vai dar. Você provavelmente ganha muito bem, mas a sua oferta não chama tanto a nossa atenção assim, irmãos. Nós preferimos o céu. Então, quando o seu pastor, de uma maneira tão clara, tão objetiva, diz a você que você precisa mudar a sua vida em determinados aspectos para que você tenha um melhor relacionamento com Deus, dê ouvidos à voz do seu pastor, porque ele foi chamado por Deus para conduzir a sua alma eterna em segurança até as portas douradas da Jerusalém celestial. Justamente o que esses homens fizeram aqui. O Lutero, preocupado com as almas das pessoas, escreveu assim na tese 21. Tese 21 de Lutero, das 95, essa é a 21. Ele diz: erram os pregadores de indulgências ao afirmarem ser o homem perdoado de todas as penas e salvo mediante a indulgência do Papa. Ele diz na tese 52, comete-se injustiça contra a palavra de Deus quando, no mesmo sermão, se consagra mais tempo à venda de uma indulgência do que a pregação da palavra do Senhor. Esse homem está ou não está tentando ensinar a sua igreja?
Está, irmãos. E repensar a reforma é justamente convidar a igreja a essa reflexão. Reflexão que eu gostaria que você fizesse agora. Que você fosse sincero com a sua alma eterna. Com os valores que você tem usado para liderar a sua família, para educar os seus filhos. Meu querido irmão, que de uma maneira tão gentil me ouve hoje à noite. Se você não encontra esses valores nessa igreja, é preferível que você encontre uma igreja mais saudável para frequentar. Mas se você encontra, meu irmão, se sinta privilegiado, porque os dias são muito difíceis. São muito difíceis. Para nós concluirmos, Paulo diz assim, no verso 5. Eu tive o cuidado de pregar dessa maneira, de pregar a mensagem da cruz ensanguentada, para que a vossa fé, verso 5, não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E ele fazia isso em todas as igrejas. Se você olhar, por exemplo, para 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, é um verso que eu gosto muito. 1 Tessalonicenses 1,5, Paulo diz, explicando como foi que ele conseguiu plantar uma igreja em 3 semanas, 21 dias. É impressionante, sim ou não? Paulo só ficou 3 sábados em Tessalônica, plantou uma igreja, e foi por isso que ele conseguiu. Ele diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo era um pregador do Espírito Santo, Paulo era um pregador da cruz ensanguentada. Assim como os reformadores à sua época, assim como os homens de Deus dos dias atuais. O que nós podemos fazer para fazer valer o legado desses homens que nos antecederam? Na minha maneira de ver, nós precisamos privilegiar a autoridade da palavra. Regra de fé e prática é a palavra de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos privilegiar, irmãos, a certeza de que Deus está no meio de nós e de que é a voz dele que nós ouvimos quando a palavra é fielmente pregada. Em terceiro lugar, nós precisamos privilegiar a autoridade do púlpito, não é? Eu dizia para os irmãos que eu não tenho nada contra os queridos que, quando vai acontecer uma peça, um teatro na igreja, tira um púlpito do centro, irmãos, mas aquilo ali aperta o meu coração. Um monte de gente perdeu muita coisa, muito sangue foi derramado para colocar esse objeto precioso aqui. Aí você tira a centralidade da palavra, meu irmão, para fazer uma peça. Eu não tenho nada contra a peça, irmãos. Mas algo chamado princípio regulador, que deve ser respeitado para a glória de Deus. E em quarto lugar, irmãos, a exposição pública das Escrituras. A tempo e fora de tempo. Entendeu? Quando uma igreja evangélica, com todo respeito, só um exemplo, tá bom, irmãos? Quando a igreja evangélica marca um evento e diz assim, hoje vai ser um louvorzão, a gente já escuta a palavra direto. Hoje a gente vai fazer um louvorzão. Acho que Calvino e Lutero ficam rodando no túmulo assim. O que esses homens privilegiavam, e você deve levar no seu coração: vida de santidade, comunhão com Deus por meio da oração e da exposição pública das Sagradas Escrituras, estudo humilde e sério das doutrinas cardeais da nossa fé, aplicação dos sacramentos e da disciplina eclesiástica. Se isso tem acontecido, meu irmão, você de fato se encontra numa igreja genuinamente reformada, para a glória de Deus. Você está num lugar seguro, a sua alma tem sido bem alimentada, e você caminha passos largos,
em direção à nossa amada Jerusalém Celestial. Ciente de que a graça que te chamou no princípio será suficiente para te manter seguro até o final da sua jornada. Amém? Vamos fazer 3 aplicações e nós oramos. A primeira delas: mesmo após pouco mais de 500 anos desde a reforma, a luta pela manutenção da ortodoxia da igreja continua. A igreja reformada precisa continuar se reformando, ela não pode baixar a guarda. Em segundo lugar, é importante refletir sobre essas questões para impedir que os velhos erros do passado nos alcancem no futuro. Ora, irmão, se nós, pelo menos uma vez no ano, no mês de outubro, não fizermos menção ao que aconteceu no passado, nós corremos um sério risco de repetir os mesmos erros onde? No futuro, não é isso? Então agora você sabe, se alguém chegar batendo na sua porta, querendo lhe vender um terreno no céu, em nome de Jesus, meu irmão, não compre, certo? Em terceiro lugar, que o Senhor se agrade de nos conceder uma igreja genuinamente cristã, e essa aplicação é mais uma oração. Que o Senhor se agrade de nos conceder uma igreja genuinamente cristã, santa, piedosa, comprometida com os valores do reino de Deus e com a sua justiça. Pois bem, em algum momento por volta de 1520, pouco mais, pouco menos, Lutero voltava da dieta de Worms, onde ele foi excomungado, teve seus livros queimados e praticamente foi sentenciado à morte. O mundo estava dividido em 7 grandes feudos, pequenos reinados, que eram liderados por uma espécie de imperador chamado Carlos V. Pela graça de Deus, Lutero vivia em um principado onde o rei era temente a Deus. O rei Felipe, ou Frederico. E esse rei, sabendo que haviam planos contra a vida de Lutero, quando ele viajava de Worms de volta a Wittenberg, forjou uma espécie de assalto, e ele usurpou Lutero, e escondeu Lutero num castelo, no meio de uma floresta, o famoso castelo de Wartburg. A qualquer momento, aquele homem poderia ter aquele castelo invadido, e ter a sua vida ceifada. E nesse momento ele escreveu um hino, onde ele dizia que o castelo forte não era o castelo de Wartburg, o castelo forte era o Senhor, nosso Deus. E em uma das estrofes, a que mais me agrada, ele diz o seguinte: sim, a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa.